Eu acho que nunca antes na minha vida eu tinha visto uma obra que fosse perfeita em todos os aspectos, que tivesse uma qualidade indiscutível no roteiro, nos personagens, no design, na trilha sonora, na animação, enfim, em tudo. Cowboy Bebop consegue fazer tudo isso de forma espetacular e conquistou um lugar merecidíssimo no meu coração, justamente por ser algo numa qualidade que eu nunca nem sequer cogitei que pudesse existir. Eu quero analisar esse anime desde o momento que eu fiz esse canal e sinceramente eu nunca consegui por ficar amedrontado. Como que eu vou analisar uma coisa que não tem defeitos? Como que eu vou expor em alguns poucos minutos tudo que esse anime me fez sentir e pensar? Como falar de tudo isso? Eu não acho até hoje que eu consiga. De qualquer forma, o canal já tem um ano e eu não posso continuar com essa sombra. Então, mesmo não sendo a análise perfeita, eu prometo que vai ser a melhor análise que eu consigo fazer. Sejam bem-vindos ao meu vídeo sobre Cowboy Bebop. Cowboy Bebop foi lançado em 1997 pelo estúdio Sunrise, que era conhecido por produzir animes do gênero mecha, como por exemplo a série Gundam. Ele foi criado e dirigido por Shinichiro Watanabe. Outros membros fundamentais da equipe de criação foram a roteirista Keiko Nobumoto, a compositora Yoko Kanno, o designer de personagens Toshihiro Kawamoto e o designer de arte mecânica Kimitoshi Yamane. Eu tô citando todos eles porque todos são essenciais à sua forma para que Cowboy Bebop seja o que ele é. Vendo o anime, você repara o cuidado que houve em cada aspecto dele e todas essas partes funcionarem não só individualmente, mas em conjunto é o que faz esse anime ser uma obra-prima. Passada essa ficha técnica extremamente necessária, vamos à análise de fato. Falar sobre a história de Cowboy Bebop é algo complicado, já que ele é completamente iconoclasta quanto ao formato tradicional. A maioria das histórias tem começo, meio e fim. Nós acompanhamos um personagem crescendo, encontrando dificuldades, evoluindo, superando desafios e finalmente conquistando seu objetivo. Isso é bem exemplificado com o monomito, um conceito criado pelo antropólogo Joseph Campbell, que mostra como a maioria das grandes histórias segue os mesmos passos e acontecem de forma cíclica. Isso vai desde a época clássica, com o mito de Prometeus e Odisseia, passa pela religião, com a jornada de Buda, Jesus, Moisés e Osíris, e vai pro cinema, com Star Wars, Matrix, e se aplica a muitos animes como Hunter x Hunter, Dragon Ball, Boku no Hero, enfim. Já deu pra ver o quanto que essa estrutura é consolidada. Cowboy Bebop, no entanto, joga tudo isso no lixo ao contar uma história que só tem final. Eu sei que isso parece muito bizarro, mas é verdade. Quando a história começa, todos os personagens já estão desenvolvidos. Eles já passaram pelas grandes decisões da vida deles e tudo que falta é encerrar a jornada. Ele segue um formato praticamente episódico. Eu digo praticamente porque existe uma história sendo contada ali, tem alguns episódios que se conectam, mas de fato a maioria dos episódios funciona de forma independente, principalmente depois que todos os personagens foram introduzidos. Mas não deixe isso te afastar, eu não entendo muito bem o preconceito com histórias episódicas, principalmente em animes mais realistas, porque se você parar pra pensar, a vida é isso. Acontecem coisas absurdas às vezes e não necessariamente aquilo vai mudar a sua vida. Inclusive, esse é um ponto que eu queria ressaltar. Cowboy Bebop é um anime sobre ser adulto. Eu vi ele quando eu era adolescente, eu tinha uns 16 anos mais ou menos, e eu me apaixonei absurdamente, mas eu não sabia exatamente porquê. Só depois, quando eu era mais velho, que eu fui reassistir e eu acabei entendendo o anime de verdade. Quando eu era mais novo, eu nunca tive problemas com o passado, pelo menos não no nível de adulto, porque eu ainda estava vivenciando o meu passado. Eu estava no meio dos meus anos de formação. E meio que só agora eu entendo que é ver uma pessoa que eu amo indo embora, ver as coisas que eu gostava acabando, ver que as injustiças acontecem com pessoas boas. Apesar de ter uma noção disso, eu só fui entender plenamente já mais velho. Então se você assistiu quando era mais novo, eu te convido a reassistir agora já mais velho. Vai ser uma surpresa absurda. E pra você que é novo, assista, mas daqui a uns anos tenta ver de novo, eu tenho certeza que você vai mudar muito a sua opinião do que você viu da primeira vez e da vez que você assistiu quando mais velho. E bom, eu falei tanto, mas eu acabei não dando uma sinopse. É que por ser uma história que é sobre o final, é impossível explicar de forma mais densa sem spoiler completamente. Tudo que eu posso dizer é que é a história de 4 caçadores de recompensa que vivem em uma nave e vagam pelo sistema solar em busca de dinheiro. Mas isso não arranha nem a superfície do que é o enredo completamente, e eu vou estragar ele pra vocês se eu falar tudo. Então tudo que eu posso falar por enquanto é assista. Ele vai ser diferente de tudo que você já assistiu na sua vida.
Cowboy Bebop tem 4 personagens principais, todos eles são caçadores de recompensa. O primeiro e mais famoso de todos é o Spike Spiegel, um homem compassivo, educado e meio quieto que veio de um passado violento como um assassino de um famoso sindicato criminal. Muitas coisas aconteceram no passado do Spike e ele vive amargurado desde então. Ele considera que ele já está morto e só está vivendo para poder encerrar sua jornada. A personalidade do Spike é muito boa porque ela soa muito real. Ele é um mestre do Jeet Kune Do, que é a arte marcial do Bruce Lee, mas ele não é arrogante ou pretensioso graças a isso. Ele é meio preguiçoso, já que é sempre possível ver ele dormindo ou tomando uma em algum bar, mas ele é extremamente eficiente no seu trabalho e mesmo tendo uma atitude meio desligada em relação à vida, ele tem um bom coração. Ele, assim como todos os outros personagens, soa como alguém possível de existir no mundo real. O seu cabelo foi inspirado no ator Yusaku Matsuda e o seu visual foi inspirado no personagem Lupin III. Ele usa uma Jericho 941 como arma e a sua nave pessoal se chama Swordfish 2. O segundo protagonista se chama Jet Black, um ex-policial que se viu forçado a largar o emprego devido à corrupção que se instaurou dentro da polícia, fato que o fez perder um braço durante uma emboscada que acabou sendo substituído por uma prótese robótica eventualmente. Ao contrário do Spike, o Jet tem uma atitude mais positiva em relação à vida. Ele é bem mais ativo que o parceiro, ele cozinha, cuida de bonsais, faz consertos elétricos e mecânicos, enfim, ele tem um estilo de vida bem mais ocupado e menos ocioso. Ele também é mais aberto com as pessoas e se dá melhor com os demais membros da Bebop. O Jet é baixinho, porém ele é bem musculoso e isso reflete no seu estilo de luta que prioriza bem mais a força bruta do que a técnica. Ele usa uma Walther P99 como arma e tecnicamente ele é o dono da Bebop, que é a nave principal da série, que recebeu esse nome em homenagem a um estilo de jazz. Ele ainda possui outra nave que se chama Hammerhead que ele utiliza para fins pessoais. A terceira protagonista é a Faye Valentine. O passado dela é misterioso porque ela possui amnésia e todo o seu conflito é baseado nela estar basicamente sozinha no universo. A Faye é a menos benevolente e frágil da Bebop. Ela é sarcástica, aproveitadora, briguenta e imprevisível. Ela faz de tudo para ganhar dinheiro e se dar bem. Ela não liga de ter que usar o seu corpo, trair seus amigos ou até prejudicar um inocente para isso. Ela é a mulher mais atraente e vulgar da série, mas apesar de demonstrar ser alguém incontrolável por fora, ela ainda possui uma natureza delicada por dentro. Apesar de saber lutar muito bem, ela é a que menos parte para ação física, preferindo usar suas armas. Ela alterna entre uma Heckler Not MP5K e uma Glock 30, e a sua nave pessoal se chama Red Tail. A quarta protagonista é a Ed, e sim, ela é uma menina, e eu não te culpo se você não sabia disso, porque da primeira vez eu também achei que ela fosse um menino. De qualquer forma, esse serzinho andrógeno tem mais ou menos uns 13 anos e é responsável pela maioria das cenas de alívio cômico da série. Ela é uma criança prodígio que é uma hacker excepcional e é a última a entrar para a equipe da Bebop. Ela é meio maluquinha, tem uma movimentação absurdamente fluida e é a única da equipe que é alegre e inocente. Justamente por ser uma criança, ela serve de paralelo para os demais membros, já que enquanto eles têm problemas encarando o passado, a Ed ainda tá na flor da idade e tem um otimismo em relação ao seu futuro. No fundo, ela representa o que falta em todos os outros membros. Nós ainda temos o quinto membro da Bebop, que não pode ser considerado um protagonista, mas mesmo assim é essencial a gente falar dele aqui, que é o Wayne. O Wayne é um cachorro geneticamente modificado para ter a inteligência de um humano. Ele é da raça Pembroke Welsh Corgi e é o companheiro da Ed na maioria do tempo. Além dos nossos protagonistas, nós temos o Vicious, que é o maior antagonista do anime, que por sua vez é o maior inimigo do Spike. Ele é um membro do sindicato do crime que quer a todo custo matar o Spike devido às diferenças que ambos tiveram no passado. Ao contrário da maioria, ele não utiliza armas de fogo e sim uma katana. Ainda existem diversos outros personagens marcantes, mas pela natureza episódica da série, eles costumam aparecer por apenas um episódio. O mais legal disso é que cada um tem uma aparência, uma forma de se portar, caminhar e vestir que é diferente do resto. Até mesmo os personagens terciários, que costumam só aparecer no fundo, são assim. Isso ajuda a criar a sensação que cada um é único em um universo onde praticamente todos estão sozinhos. Talvez uma das coisas mais criativas da série seja justamente a construção de um mundo tão diferente. Enquanto a maioria das distopias focam em mundos pós-apocalípticos, corporativistas, autoritários e coisas do tipo, Cowboy Bebop foca em um mundo onde todos são isolados culturalmente, onde todos são apenas fragmentos, onde ninguém parece possuir qualquer sentimento de pertencimento ou de integração. O mundo de Cowboy Bebop é tão deprimente porque é um mundo onde todos estão sozinhos. Isso é refletido no design
design que cada personagem possui. Quase nenhum tem a mesma feição, forma de falar, andar ou interagir. Durante a série nós vamos ter personagens dos mais diferentes credos, etnias, status sociais e sexualidades. Mas isso nunca é comentado e é feito de maneira bem orgânica. É uma série que não tem medo de ousar no design e isso cria uma heterogeneidade que eu nunca vi em nenhuma outra obra. No meio da história é revelado que um problema em um dos portais que permite a viagem entre planetas fez um pedaço da Lua atingir a Terra, o que fez a Terra ser praticamente destruída, já que milhares de meteoros começaram a arrasar com o planeta. Com isso, a humanidade se viu obrigada a migrar para outros planetas para sobreviver. Mas ao contrário das obras cyberpunk, onde as culturas se fundem em uma só, em Cowboy Bebop aparentemente cada um possui a sua própria cultura. Cada um carrega um pedaço de onde veio e ninguém parece compartilhar as mesmas origens. Não foram criadas novas culturas, elas apenas migraram para outro planeta. Se isso por um lado é deprimente dentro da série, por criar um mundo tão solitário, é um deleite para o telespectador por criar um universo tão rico e tão vivo. E fica aqui como curiosidade que desde o primeiro episódio nós temos 3 personagens brasileiros. São 3 velhinhos que sempre são vistos em algum bar. Os seus nomes são Antônio, Carlos e Jobim. Uma referência a Antônio Carlos Jobim, que escreveu Garota de Ipanema, a música brasileira mais famosa até então. Referência ao que mais tem em Cowboy Bebop, na verdade. Tem tantas que é até difícil dizer sobre o que a série é, na verdade. Imagina você lembrar de todos os filmes, séries e animes que você já viu na vida, pegar as melhores cenas e os melhores personagens e juntar tudo em 26 episódios. Eu sei que parece loucura, mas funciona muito bem em Cowboy Bebop. O formato episódico permite que cada episódio funcione de maneira independente dos demais, então cada episódio vai ter um gênero diferente. Eu sei que parece meio estranho, mas é assim que funciona a série. O episódio Pierrot Le Faux, por exemplo, é um episódio de terror, então a paleta de cores do episódio é toda escura, as referências são em sua maioria a quadrinhos do Batman e as músicas são todas tensas, são todas músicas que você espera de um filme de terror mesmo. Já o episódio Mushroom Samba é um episódio de comédia, então a paleta de cores é toda clara, a inspiração veio de filmes Blaxploitation e de faroeste, e as músicas são coisas bem animadas, tem até samba no meio. Já o episódio The Ballad of Fallen Angels é bem focado no drama, então a paleta de cores é toda puxada para cores mais desbotadas, as referências são filmes de ação japoneses e as músicas são mais levadas por clássico e tem até ópera no meio. Eu podia ficar o dia inteiro analisando e listando as referências de cada episódio, mas ia acabar virando loucura. Tudo que eu posso falar é que cada episódio tem temas diferentes, tem referências diferentes, tem músicas diferentes e tem até um estilo de animação que é diferente. Cada episódio é uma viagem única. Eu sei que você deve estar pensando que esse é o tendão de Aquiles da série, já que por se tratar de uma obra de mais de 20 anos atrás, é óbvio que a animação está meio ultrapassada no que se diz respeito a técnicas e efeitos. Mas eu não acho. A animação, mesmo tendo um estilo antigo, tem uma das movimentações mais fluidas que eu já vi num desenho, e o estilo da série é bem único e característico. Então, mesmo não tendo a polidez das animações mais recentes, ele se sobressai por ser absurdamente autoral. Eu já comentei o design dos ambientes e dos personagens, que é fora de série, mas tudo nesse anime é feito com um cuidado extremo e não se limita apenas a esses 2 aspectos. Cada movimento de algo mecânico tem um sentido lógico, cada episódio tem uma paleta de cores diferentes que varia da temática de cada episódio, e esse tipo de coisa não deve ser descredibilizada só pela época que ele foi lançado, muito pelo contrário. Então, mesmo sendo antiga, a animação de Cowboy Bebop é espetacular, é fora de série e merece os seus elogios. A música de Cowboy Bebop talvez seja a parte mais importante de toda a série. Ela é tão relevante que inclusive está no próprio título. Bebop é um estilo de jazz baseado na velocidade, agilidade e capacidade de improvisação. Isso é visto durante a abertura Tank, que é uma ode ao bebop e já mostra como toda a série vai ter um vínculo fortíssimo com a música. Todas as cenas são montadas visando a sincronia entre a trilha sonora e as imagens. O mais legal de observar é que isso foi um processo bilateral. A Yoko Kanno fazia músicas vendo as cenas da série e o Watanabe criava cenas ouvindo músicas que ela compunha antes mesmo da série ser finalizada. Então é absurdo ver como que as cenas combinam, e isso é feito com um cuidado que eu nunca vi. Uma curiosidade é que a Yoko formou uma banda chamada Seat Belts só para poder executar as músicas que ela compôs, e essa banda existe até hoje. Inclusive
inclusive escutem porque ela é muito, muito boa. Mas as influências musicais não estão presentes apenas na trilha sonora. Elas estão presentes em diversas partes do anime. Por exemplo, os títulos são em sua maioria referências a músicas, como Bohemian Rhapsody, Honky Tonk Woman e Sympathy for the Devil, ou então referências a estilos musicais, como Asteroid Blues, Heavy Metal Queen, Boogie Woogie Feng Shui e Cowboy Funk. Às vezes as referências estão até dentro do enredo, com personagens tocando instrumentos ou então discutindo sobre música. Todas as músicas que eu usei nesse vídeo, inclusive, são da trilha sonora, então já dá pra vocês terem uma ideia de como ela é. Assim como todos os outros aspectos, eu posso dizer que a trilha sonora é impecável. Eu costumo de 1 ano em 1 mês, e eu acabei de bater mais de 15 mil inscritos, mas eles vieram tão rápido e numa época tão estranha que não deu nem pra comemorar. Então, obrigado a todos. Mas por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima.